Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kniper e vamos falar sobre Afonso Davies, jogador do Bayern de Munique, lateral esquerdo de 24 anos de idade, que tem contrato apenas até o fim desta temporada. Com isso, ele está sendo cortejado por muitos times, principalmente o Real Madrid. Mas nas últimas semanas foi dito que o Bayern de Munique estaria próximo de uma renovação de contrato, mas até agora nada é oficializado. E assim, a partir de janeiro, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe do mundo. E neste momento, o Arsenal e o Chelsea estão monitorando a situação. E são clubes que ambos os times, o Afonso Davies faz muito sentido. Por mais que algumas pessoas possam falar no Chelsea que agora que o Cucurella está jogando muito bem, ele pode ser um pouco desnecessário, mas acho que são jogadores de perfil diferente e eu ouso dizer também aquela questão do nível diferente. O Cucurella está jogando bem, mas eu não consigo colocar ele no mesmo nível do Afonso Davies, por mais que ele não esteja jogando o melhor futebol da carreira dele, né? Eu acho que assim, olhando o potencial que ele já foi capaz de fazer, o Davies já foi considerado o melhor lateral esquerdo do mundo. Mas hoje você pode até colocar o Theo Hernandes à frente, o Nuno Mendes, que é um jogador fantástico também, embora também o PSG tá lá com as maravilhas, mas fato é que o Afonso Davies, ele tá entre os melhores laterais esquerdos do mundo. E assim, o Bayern de Munique, ele tá uma baguncinha, né? Tipo, eu vou falar que é uma bagunça enorme, né? Porque tem clubes piores, mas assim, é um time que depois daquela fracasso do Julian Nagelsmann na equipe, ou pelo menos a falta de paciência que se teve com ele, eu não acho que o trabalho estava indo também voando, mas fato é que assim, depois disso, o Bayern resolveu passar por uma grande reestruturação e tentou, assim, demitir os nomes como que estava na diretoria de futebol, né? O Samir Hadzamatid, uma coisa assim, né? Eu não consigo pronunciar o segundo nome do cidadão. Vocês coloquem foneticamente. O Kahn também foi demitido, né? O lendário goleiro Oliver Kahn. Aí mudaram toda a diretoria e aí veio o Tuchel, aí veio essas bagunças todas, inclusive esse processo seletivo de técnico. Eu acho que o poder de barganha desses caras deve ser muito ruim, né? Porque ninguém quis aceitar um clube do tamanho do Bayern de Munique, né? Não é como se o time fosse ruim ou se tivesse uma perspectiva tão terrível de futuro, mas fato é que tem muito jogador que está começando a ficar em fim de contrato e aí fica aquela dúvida de como vão conseguir renovar, como vão conseguir manter esses jogadores e aí fica bons nomes no mercado, entre eles o Afonso Davies, né? E aí o Arsenal e o Chelsea obviamente ficam interessados, primeiro porque ele tem 24 anos de idade, ele é mais jovem, por exemplo, que o Marco Cucurella. O Cucurella tem 26, né? O Afonso Davies é um dos melhores laterais do mundo atacando. Ele tem muita qualidade para atacar, driblar, ele tem um porte físico fantástico, ele ganha a maior parte dos duelos, ele tem essa capacidade de jogar tanto como lateral e até mesmo como ala, ele tem esse potencial. Então, ele dá mais dinâmicas, né? Ele tem um bom passe, né? A questão é ele como defensor. Ele como defensor é onde pode ser a maior dúvida em cima dele, mas ainda acho que assim, ele tá longe de ser um cara que tem os problemas de um Trent Alexander-Arnold. O Afonso Davies é um bom defensor. E aí fica a questão das lesões, que eu acho que é talvez o ponto mais crítico do Davies, porque ele se machuca um pouco, mas eu acho que na mão do técnico certo, que sabe dosar a intensidade corretamente, eu acho que esse problema é bem reduzido, porque às vezes é sobrecarga de jogos, tem jogadores que não aguentam tanta intensidade, e aí você pode fazer uma rotação maior. O Arsenal depende mais de um bom lateral esquerdo do que o Chelsea, né? Porque eles vêm improvisando o Calafiori, o Zinchenko já não tem mais as graças de Mikel Arteta, então assim, eu acho que ele se encaixa muito bem no que o Arsenal precisa, então assim, ele seria uma contratação muito útil para o Arsenal e sem discussão o titular da equipe, e assim, o Arsenal obviamente está pensando bastante nas laterais, porque está improvisando muitos zagueiros por lá. Aí depende, obviamente, do Mikel Arteta, né? Tipo assim, de manter o esquema, tentar fazer algum tipo de ajuste para fazer com que a fórmula com os jogadores atuais funcione. Mas assim, o Arsenal tem lateral como a principal carência? Eu acho que não. Eu ainda acho que a principal carência do Arsenal é a falta de um centroavante referência. Inclusive, atualmente o Arsenal é um time que está marcando poucos gols, comparado obviamente aos líderes, de jogadas abertas. A maior parte dos gols saindo de cruzamentos, bolas alçadas à área, e a gente está vendo mais protagonismo na artilharia por parte dos defensores, que obviamente são mais fortes no jogo aéreo do que os atacantes que o Arsenal tem, né? Então assim, o Saka, o Trossard, né, o Martinelli, obviamente não vão ser presenças de jogo aéreo, né? E o Havertz, por mais que seja um cara de grande envergadura, ele também não tem essa presença diária. Então, por isso, o Saliba, Magalhães e todos esses defensores têm aparecido com mais destaque na hora de desequilibrar jogos, marcando gols. Então,
Assim, tem isso, né? E é claro, a gente tem o Chelsea, né? Que assim, a gente tá vendo uma questão de lateral que às vezes tem improvisação de colocar o Reece James de um lado, do lado errado, né? Que no caso é o lado esquerdo. O Gusto já teve que jogar lá. No momento, os jogadores que a gente tem para posição de lateral esquerdo é o Renato Veiga e o Cucurella, né? Esses são os principais ali utilizados. Em outra medida, você coloca esses outros jogadores, mas o Chelsea precisa, obviamente, assim, de um lateral esquerdo de ofício, né? Eu acho que, assim, não tem no Chelsea um lateral esquerdo que suba o ataque com tanta qualidade. O Cucurella até vai, faz a função dele, mas eu não vejo ele como um cara que, assim, tem um passe-chave muito bom lá no ataque, né? Ele até, a assistência que ele dá para o Sancho no último jogo, é uma assistência assim, que assim, ele deu passe para o Sancho, mas a jogada toda é do Sancho, né? É ele que corta para dentro, faz o drible, não foi um passe fantástico que achou o Sancho cara a cara, ele deu passe para o Sancho fez a jogada e fez o gol. Então assim, eu não acho que ele tenha isso. E também tem a questão, o Cucurella não é um bom finalizador, né? E o Afonso Davies é, né? E muito bom. Então isso pode ser, talvez, o que chame mais atenção para o Chelsea, porque o Maresca gosta quando os laterais sobem ao ataque, eles têm essa agressividade, sendo incisivos, e esse pode ser o trunfo do Afonso Davies por lá. E eu reforço, para mim ele é um jogador melhor do que o Cucurella. Eu não preciso aqui gastar saliva para falar que ele é melhor do que as outras opções. Talvez só o Reece James no Chelsea de lateral seja melhor, mas o Reece James, ele também é esse caso de um cara que não fica muito saudável. E aí tem a questão, né, de você poder tentar usar o Davies pelo outro lado quando o Reece James não está disponível, ou quando você quer usar o Gusto em outra função, porque até o Caicedo tem virado lateral nessas circunstâncias por causa das lesões que o Chelsea encara. Mas vamos ver. São times que fazem lógica para Afonso Davies. Ele é um jogador que, ao meu ver, pode muito bem na Premier League. Mas aí também tem outra questão, né? O quanto cada time está disposto a pagar pelo atleta. O Chelsea, obviamente, tem aquela questão dos salários terem um pouco mais de teto, tudo isso, mas dependendo das circunstâncias, indo para a Champions League, talvez eles abram uma exceção, ainda mais para um cara do talento do Davies. E é claro, tem o Real Madrid. E o Real Madrid, obviamente, precisa de laterais, né? E o plano deles é tentar trazer Arnold Davies para a próxima temporada, que obviamente seria fantástico, mas aí resta saber a viabilidade, né? E assim, não é porque o Real Madrid faz uma oferta que o jogador não vai escolher outro lugar, né? Porque isso pode acontecer, né? Talvez o projeto de outros times chame mais atenção, por mais que o Real Madrid tenha uma escalação muito legal, tem jogadores muito bons, né? Essa temporada do clube espanhol, por exemplo, não está sendo tão interessante assim. Então, isso obviamente pode chegar a um ponto do jogador falar, talvez eu prefiro o desafio da Premier League, e hoje a Premier League é bem mais desafiadora do que a La Liga, né? A La Liga já teve momentos de maior estofo, né, dentro do futebol europeu. Eu acho que jogadores já tiveram assim mais desafios dentro da La Liga do que se tem atualmente, né? Mas isso aí é tudo uma questão de uma possível percepção, nunca se sabe qual vai ser a escolha do Davies, e ainda tem a opção dele continuar no Bayern de Munique, que obviamente é um time muito grande, muito forte, então não dá para ser descartado, mas o Bayern de Munique perdeu o Afonso Davies de graça, é péssimo, é terrível, então é uma possibilidade que eles não podem deixar acontecer. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.